Imagina um lugar que foi fundado no século III a.C. e que era composto por um instituto de pesquisa, 10 laboratórios, zoológico, jardim botânico, centro astronômico e locais de descanso. Não é à toa que muitos estudiosos a consideram a primeira universidade que existiu, mas essa grande obra arquitetônica foi nomeada de outra maneira, a Biblioteca de Alexandria. Tendo funcionado por mais de 600 anos antes de ser completamente destruída, parte do seu acervo pode ser encontrada até os dias atuais. E aí, já parou para pensar como funciona a conservação de documentos e arquivos históricos? A cidade de Alexandria foi construída em 331 a.C. por Alexandre o Grande, mas a ideia veio de seu sucessor e primeiro rei grego, Ptolomeu I, que também criou o Museu da História, que foi nomeado assim em homenagem às musas. Estima-se que a biblioteca teve em seu acervo entre 30 e 700 mil volumes, religiosos, literários e acadêmicos. O acervo era tão grande que foi construída uma filial em Serapeu de Alexandria. O primeiro fenômeno que a biblioteca sofreu foi em 48 a.C., quando o imperador Júlio César ordenou que atacassem a cidade, que foi incendiada. Já no século II, Alexandria foi atacada por rebeliões populares que destruíram seu acervo. Ainda no ano de 365, um terremoto atingiu a cidade e destruiu parte da biblioteca. Com isso, mais de 40 mil rolos foram transferidos para o Templo de Serapis. Mas seu fim definitivo chegou quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano, no qual os cristãos invadiram a biblioteca e queimaram todo o acervo de livros que não compactuavam com sua fé. Foram perdidas importantes obras, como as peças teatrais de Ésquilo, Eurípides e Aristófanes, e peças também do dramaturgo Sófocles, no qual, das 123 obras que ele escreveu, apenas 7 sobreviveram, como a obra Édipo Rei. E a pergunta que temos é: como esses documentos sobreviveram por tanto tempo? Para responder, conversamos com Márcia Doré, arquivista do Centro de Documentação e Memória do Campus de Irati. Ela possui experiência em conservação preventiva. A conservação preventiva, a conservação de acervos arquivísticos ou bibliográficos ou museográficos, museológicos, como se entende hoje, ela surgiu, os pilares dessa conservação surgiram nos anos 60. Em 1966, uma grande enchente em Florença, na Itália, destruiu muito acervo histórico, patrimônio da humanidade. Nesse evento, todos os lugares do mundo que se pensava em preservação de acervos, em preservação da memória, se uniram para elaborar procedimentos que dali por diante ajudassem a preservar acervos que tivessem sofrido esse tipo de risco, que foi uma calamidade e foi um acontecimento natural. Então, a conservação preventiva, ela surge para pensar o acervo em grande quantidade, não uma obra ou um documento específico. Então, a conservação preventiva, no primeiro momento, ela pensa na preservação de grandes acervos. Então, essa área que nós estamos é um depósito, ele está climatizado, ele tem umidade e temperatura controlada. Então, esse é um primeiro passo. Então, eu não preservo um documento ou outro. Todos os documentos que estão aqui recebem o mesmo tratamento. Um espaço limpo, com temperatura e umidade controlada. Como vocês podem ver, aqui nós temos um termigrômetro que mede a temperatura e a umidade do ar. A temperatura para obras em papel, o ideal é entre 18 e 22 graus. E a umidade não pode passar de 60%. Quando passa de 60%, é um ambiente propício para a proliferação de fungos. Então, nós temos que manter esse ambiente com esses índices. Então, isso foi um critério que se adotou e que se disseminou nesse período, a partir desse evento catastrófico que aconteceu em Florença. Outra questão da conservação preventiva é que toda intervenção nos documentos que precisarem de alguma estabilidade física, que tenham sido destruídos, essa intervenção, ela não se chama mais restauração, ela se chama conservação. Então, nós vamos devolver a esse documento, a esse livro, a esse objeto, a sua integridade física, sem
destruir nenhum indício da sua identidade, da sua originalidade. Então, por exemplo, aqui nós temos um livro que é o primeiro livro de atas da Câmara Municipal de Irati. Ele foi restaurado e ele mantém as características originais. A capa original, a folha de guarda foi substituída e mantém todo o original. Então, se houver algum dano físico, se devolve a integridade física do documento sem alterar. Aqui também, esse livro, por exemplo, é um livro de registro de requerimentos de 1952. Ele foi só restaurado aqui na lombada, que é o que estava danificado. E esse aqui, que não tinha mais registro da capa, então foi feito só uma capa sóbria, sem nenhuma informação de época ou de decorativo ou ilustrativo, de nada. Esse livro aqui é da década de 40. Então, esse segundo pilar da conservação preventiva é muito importante no tratamento de acervos históricos, de patrimônio histórico, público. Não estou falando de um documento privado que alguém tem e que quer que seja restaurado. A outra questão importantíssima que surgiu nesse período foi o uso de materiais na conservação preventiva. Então, todo o material, desde esse lápis que eu estou usando, a cola, o papel, todo o adesivo, tudo que é utilizado no tratamento dos documentos, ele tem que ser reversível. Eu tenho que poder apagar o que eu escrevi sem deixar nenhuma marca no documento. Por isso eu uso, é utilizado lápis específicos para esse tipo de serviço. A cola, o adesivo, ele tem que ser possível de ser revertido. Se a ciência descobrir um adesivo que agrida menos o papel, que agrida menos o documento, que dê longevidade ao documento, eu posso retirar aquele que foi colocado no primeiro momento para substituir para esse novo material. Já imaginou quantas obras seriam perdidas caso não fossem conservadas corretamente? A gente não conheceria a carta de Pero Vaz de Caminha, o quadro de Mona Lisa ou os códigos de Urnamur. E aproveita, deixa seu like, se inscreva, comente, compartilhe e também não esqueça de ativar as notificações para saber dos nossos próximos episódios. A gente se encontra aí em outra curiosidade. Até lá! Não é à toa que muitos estudiosos... Filho de Ononé, irmão de Bicalaté. E Sófocles não, é Ésquilo, Eurípides de Sófocles. Como as peças teatrais de Sófocles não, Sófocles é o dramaturgo, caraca. E as peças do dramaturgo Que ódio!